Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa terceira aula aqui do curso básico de língua portuguesa. Eu sou o professor Jonas e vou acompanhar vocês, estou acompanhando vocês nessa caminhada muito legal que nós estamos fazendo aí por conhecer um pouco mais a nossa língua. Eu deixei de propósito aqui, então, um resumo da nossa aula anterior que trabalhou o primeiro reino. Eu separo as frases, eu separo as nossas construções, a estrutura da nossa língua em dois grandes reinos. Um reino que tem o rei substantivo e o outro reino que tem outro rei que a gente vai ver depois quando trabalharmos esse reino. Mas no reino do rei substantivo, a gente tem três súditos e um vice-rei, como nós trabalhamos antes. O primeiro súdito é o artigo, o segundo súdito é o adjetivo, o terceiro súdito é o numeral e o vice-rei é o pronome. Por que ele é o vice-rei? Porque ele pode tanto acompanhar o rei ou substituir o rei. A gente já estudou isso. Bom, por que eu chamo de súditos? Porque eles se relacionam tão proximamente, tão fortemente com o rei, que eles se adaptam ao rei. Eu dei o exemplo lá do casas e do presentes, né? Então, aliás, se você não assistiu esse vídeo, vai ficar o link aqui para facilitar a sua vida também. Mas aqui no casas, por exemplo, que é o substantivo, eu vou ter um acompanhamento do a, e esse a já adere aqui ao gênero, né? Gênero feminino nesse caso, e eu vou ter mais o morfema S. Se você não lembra o que é morfema, também vai ter que voltar nos vídeos anteriores. Eu tenho o morfema S, que está tanto aqui no substantivo quanto no artigo. Ele aparece nos dois, né? E aí eu tenho, então, ele adere ao substantivo tanto via gênero, que é feminino, quanto via número, né, que é o plural aqui. Então, essas duas características, elas são tanto do artigo quanto do substantivo, e é por meio dessas duas características que eu vejo que eles concordam, que eles estão no mesmo reino, que eles estão relacionados entre si. Bom, eu vou aproveitar isso que eu estou falando agora, e eu quero que vocês vejam comigo quais dessas classes aqui do primeiro reino as palavras dessas classes variam, elas se modificam, elas flexionam. Estou usando palavras aqui para todo mundo entender, mas também palavras que são conceitos gramaticais, como flexão, como variação. Quais delas variam, elas conseguem se modificar internamente e modificar seus morfemas para concordar com o rei substantivo em gênero e número. Só voltando um pouquinho, né? O que é gênero e número? Para quem não entendeu, a partir desse exemplo que eu dei do casa, gênero e número, no caso de palavra, gente, ou de comportamento de palavra, quem estudou essa estrutura lá na Grécia Antiga, identificou que gênero e número são formas de as palavras se comportarem de acordo com o mundo. O que é o mundo aqui? Aquilo que está fora da língua. Aquilo para que a língua trabalha. Então vamos lá. A língua trabalha para identificar coisas no mundo. Então eu tenho o gênero, por exemplo, vamos dar um exemplo no reino animal, né? Eu tenho boi e vaca. Duas palavras completamente diferentes para indicar gênero fora. Eu tenho o boi e a vaca, correto? Agora, eu tenho professor e professora. Professora. Opa, a palavra é quase igual. O que indicou a variação de gênero aí? Apenas um morfema. Então, às vezes, a variação, normalmente, inclusive, a variação de gênero está dentro de um pequeno morfema que se une à palavra anterior, a palavra professor, por exemplo. E neste caso aqui eu tenho boi e vaca, a variação de gênero um pouco maior, porque modificou completamente o substantivo para poder dar o gênero diferente. No caso de número, eu não tenho tanta variação assim. Eu tenho, na verdade, na maior quantidade das vezes, eu tenho um acréscimo de morfema. Então, eu posso ter boi ou bois, né? São um boi no singular, ou vários bois, um boi no plural, bois, né? E aqui eu tenho professor, professores. Ó, olha o morfema que veio aqui. Não foi só o S que apareceu um E junto. Professores e professoras. Aqui o morfema foi só o S para dar
para dar o significado de plural. Então, nesse caso, pessoal, do gênero e número, nessas características, eu queria que a gente identificasse. Então, gênero masculino e feminino. Existia no latim um gênero neutro, tá? Mas o gênero neutro acabou ficando dentro das palavras masculinas, ok? Então, em português a gente tem, vocês sabem que a língua portuguesa é derivada da língua latina, mas a língua portuguesa tem apenas o gênero feminino e masculino, não tendo o gênero neutro. No caso do número, são dois números, né? Duas indicações de número, o singular e o plural, ok? Então nós temos isso aqui só para relembrar, trazer à mente de vocês mais claramente alguns conhecimentos até do tempo de escola ou que vocês já viram aí, estão se preparando para um concurso ou para alguma avaliação, para alguma escrita, ok? Bom, então o substantivo ele varia em gênero e número. Eu quero identificar quais dessas classes vão variar em gênero e número. O artigo, eu posso ter o presente, a casa, os presentes, as casas. Então eu tenho aqui o artigo também variando em gênero e número. Adjetivo, eu posso ter o presente bonito, a casa bonita. Então ele varia em gênero. E eu posso ter os presentes bonitos, as casas bonitas. Ele também varia em número. Numerais, eu tenho um presente, no sentido de ser uma unidade. Eu tenho primeiro presente, no sentido de ser a ordem, né? E eu tenho dois presentes, então variou em número também. E eu tenho primeiros presentes, também varia. Então ele varia em número. Vamos ver se ele varia em gênero. Primeiro presente, primeira casa, varia em número, em gênero também. E o vice-rei, o pronome, meu presente, minha casa, variou em gênero também. Ele, com aqueles casos em que o vice-rei substitui o rei completamente. Ele substituiu qualquer que seja o rei, presente nesse caso. Ele, e se for casa, muito bem. Ela, então, variou em gênero e eles, elas, meus, minhas. Variou também em número, ok? Então a gente fez uma revisão básica aqui da variação de gênero e número de todas essas palavras. Vocês entendem por que elas estão no primeiro reino? Por que elas se relacionam com o substantivo? Porque elas têm capacidades de variação, de adaptação linguística muito parecidas às capacidades do seu rei, do rei substantivo. Bom, eu não posso deixar no restante dessa aula de trazer essa revisão para vocês do gênero e número, que são duas características do substantivo, mas ele tem mais uma característica que é importante. Gênero, número e é um outro G aqui. Grau. Gênero, número e grau. Então vamos lá. De gênero a gente já estudou algumas coisas, né? A gente viu que temos boi e vaca, palavras completamente diferentes para mudar o gênero. A gente tem professor e... temos professor e temos professora. Uma pequena variação, para mudar o gênero, só acrescentar o a, né? Então, boi, vaca, professor e professora. Nós temos conde, por exemplo, que é um exemplo que se usa bastante para indicar quando tem um morfema um pouco maior aqui. Conde, condessa, né? Profeta, profetisa, maestro, maestrina. Quando você tem uma variação um pouco maior aqui para formar o plural. Mas continua sendo a mesma palavra. Veja que a parte principal é muito parecida com a parte principal do masculino, ok? Dito isso, o que eu quero ver com vocês? Que essas variações você pode se aprofundar um pouco maior com listas de estudo para você ver esse tipo de variação. Aqui é um curso básico, então a gente tem um en passant para você saber da existência dessas variações, né? E existem nomes diferentes para os tipos de substantivo que tem a variação de gênero por meio de sufixos, como é o caso aqui. O que é o sufixo? Esse morfema maior que fica depois da parte principal aqui, se chama radical, né? Através de desinências, que é esse morfema menorzinho aqui, né? Que fica depois da parte principal, e através de mudança completa de palavra, que uma não tem nada a ver com a outra, né? Então, a gente tem esses casos. E existe ainda mais um outro caso que é bastante estudado também, que é o caso da
Estudante. É o caso da palavra estudante, em que você não tem variação. Eu posso tanto dizer o estudante ou a estudante. Você não tem variação de gênero na palavra. Onde é que vai a variação de gênero no caso da palavra estudante? Vai no súdito, né? No primeiro súdito. Quem é o primeiro súdito? É o artigo. Então eu posso ter o estudante ou a estudante. É ele que indica o gênero do seu rei. O rei acaba não tendo variação em si próprio e são coisas da língua, né, gente? Coisas muito ricas da gente estudar. Tem também a palavra testemunha, que aí nem o artigo, nem o primeiro súdito dá essa variação de gênero, tá? Ela não varia e pronto. Eu posso ter a testemunha, é tanto para um homem quanto para uma mulher, por exemplo, se eu tiver um outro substantivo ali. Bom, então, o que está acontecendo aqui? A gente está entendendo que dentro da palavra substantivo, quem estudou isso lá na Grécia Antiga, identificou que a gente tem várias características, né? Na Grécia e depois foi se estudando na história dos estudos linguísticos, identificou que o substantivo ele vai variando em gênero aqui de formas diferentes para identificar esse gênero, ok? Vou fazer uma linha aqui, porque do lado de lá o que a gente vai estudar? O número. O que é o número? Singular e plural. Boi, bois. Vaca, vacas. Professor, professores. Olha o que aconteceu aqui, ó. Aqui só acrescentou S, nesses dois casos. Aqui, o que vai acontecer? Professores, acrescenta ES. Professoras. Condes, condessas, só acrescenta S também. Estudantes, testemunhas, só acrescenta S. Tem alguns casos, como em limão, por exemplo, palavra limão, que a gente vai ter variação desse ão aí para limões, né? Ah, professor, posso criar a regra na minha cabeça de que todo ão varia para ões? Não, não pode, porque você tem a palavra cidadão, por exemplo, em que ele não vai variar para ões, mas vai variar para ãos. Limão, limões, cidadão, cidadãos, né? Então temos que cuidar isso aí. Essa questão da variação do ão para o plural é bem estudada, você também pode procurar listas aí no Google, na sua gramática, porque aqui a gente vai fazer esse en passant de conhecimento de tudo que existe. Então, nesse caso aqui, a gente está falando de gênero, e esse caso aqui a gente está falando de número. E tem também o grau, né? Só voltando, né? Número singular e plural, não tem muito mais do que isso para a gente saber, né? Só essas variações, às vezes é S, às vezes é ES, às vezes é ONs, às vezes é ãos, etc, etc. Agora, o segundo G ali é o grau. O grau a gente usa bastante, eu como pai uso bastante, né, porque a minha filha ainda é pequena, e a gente costuma, ao falar com uma criança, usar palavras com final inho e inha, né? Então, esse final inho e inha, então, por exemplo, pega o celularzinho, né? Você vai ver um videozinho. Então, você tinha a palavra vídeo, num primeiro momento, que era o substantivo na sua forma original, e você acrescentou um final para ele, videozinho, né? Parece que você diminuiu o tamanho dele ao acrescentar esse morfema que é o final, que a gente chama de sufixo, né? Então tem a palavra principal, videozinho, muito bem. E se fosse grande eu poderia dizer, mas que videozão, né? Videozão. Então, essa finaleira da palavra, esse final aqui, variando, parece que faz variar o tamanho dessa palavra. Claro que não, mas é uma impressão que a língua faz, né? Então, você pode fazer isso para desmerecimento de alguma coisa, você pode fazer para realmente o tamanho, um vídeo pequeno, ou você pode fazer por uma questão de carinho, né? Como eu mencionei aqui o exemplo da minha filha. Então, nesse caso, o que está acontecendo? Está variando o grau, né? Então, o segundo G aqui, que é uma característica também do substantivo, está variando o grau do substantivo. Videozinho, videozão, para menos e para mais, certo? Vídeo, grau neutro, videozinho, grau diminutivo, videozão, grau aumentativo. Essas são as três características, então, principais dos substantivos, né, que nós estudamos, e esse vídeo se dedicou mais ao rei, porque ele é a parte mais importante do reino. Na nossa próxima aula, nós vamos então estudar as características dos demais súditos e do vice-rei desse reino do substantivo. Já vimos que todos eles têm gênero e número, e vamos dar uma olhadinha aí em que outras características eles têm, ok? É sempre um prazer estar com vocês, e aguardo vocês na nossa próxima aula. Até lá!